Nós vamos conversar hoje sobre ciúme, né? Talvez algumas pessoas já queiram ir fazendo perguntas, né? Ou comentários a respeito. Então, a gente vai abrir um tempo mais para o final, né? Para a gente fazer comentários ou responder perguntas, né? Por enquanto, a gente vai apresentar o tema, né? E trazer mais ou menos o que a gente considera que são as bases psicológicas e emocionais, né, para o ciúme, né? O ideal é que quando a gente abrir para perguntas, aí então você escreve as suas perguntas, porque senão elas ficam rolando aqui e a gente não consegue alcançar a pergunta depois, tá? Com esse grau de domínio de tecnologia, então, vocês vão ver que vai ficar difícil, né? Para não perder a pergunta de ninguém. Então, na hora que a gente abrir para perguntas, aí vocês colocam, tá? Ok? Quem quiser fazer perguntas. Então, Sandra, cadê aquela conversa da piscina? Opa! Vamos começar aquela conversa da piscina? Ela? Podemos, se você quiser. Eu ia deixar ela mais para o final, mas se você quiser, podemos conversar com ela sobre ela agora. Porque ela, eu considero que é uma das raízes, é o que nós vamos conversar hoje, se você concorda comigo ou não. Isso. É uma autora, uma psicanalista argentina chamada Laura Gutman. A Laura Gutman fala no livro que eu amo muito, que se chama Maternidade, o encontro com a própria sombra. Ela é uma grande estudiosa das relações mãe-bebê. Aqui começou a ventar muito, não sei se dá para escutar aí bem. Tá bem o áudio? Escutando bem. Tá bom. Tá bom. Então, a Laura Gutman, ela fala muito bem sobre a questão do fusionamento, da fusão mãe-bebê. Porque, afinal, somos todos mamíferos, como mamíferos nascemos de uma gestação da barriga materna, então é onde tudo começa. Ocorre que no nascimento existe uma separação física, mas não existe uma separação emocional, porque mãe e bebê estão fundidos na hora da gestação por pelo menos 9 meses, cordão umbilical. Então, tudo que a mãe sente, o bebê também sente. E, na verdade, sente até dobrado. Né? Então, quando o bebê nasce, essa separação acontece de maneira física, porém não acontece de maneira emocional. A emoção, o emocional da criança e o emocional da mãe se mantém fusionado. E isso é muito importante, porque a importância disso é porque aquilo que o bebê sente, a mãe sente, aquilo que a mãe sente, o bebê sente. Né? Então, por isso que a gente usou essa metáfora da piscina. Na verdade, é um campo emocional. E esse campo emocional é essa fusão, né, de sentimentos, emoções e basicamente do inconsciente da mãe e do bebê, né? Então, por que isso é importante? Porque o bebê chora, a mãe fala, isso é fome. O bebê chora, isso é sono. O bebê chora, isso é vontade precisa trocar a fralda. Então, essa conexão se dá num nível muito, muito, muito profundo, e muito mais profundo do que nós adultos imaginamos. Exato. Então, esse campo emocional, essa qualidade de fusão, ela não dura para sempre. À medida que o bebê vai crescendo, vai tendo outras necessidades, o bebê vai se diferenciando, graças a Deus, e tem que se separar, né? Ocorre que quando isso acontece, a mãe não está só mergulhada nesse campo de fusão do bebê. A mãe está mergulhada também no emocional do próprio nascimento dela, das questões de maternidade dela, de como é ser filha, de como foi o parto dela, e das relações inconscientes mais profundas ainda, do que é a maternidade naquele clã. Então,
então é uma quantidade de sofrimento imensa, imensa. E por conta disso, a mãe também vai se separando. Pode acontecer por razões externas, por exemplo, a mãe fica doente, ou as pessoas dizem, não faça isso com o bebê, não atenda todas as necessidades dele, deixa o bebê chorar, tem que deixa regular chorar, a hora senão de acostuma, mamar. né? E se não fica mal acostumado, entende? Então todas essas informações vão influenciando para que a mãe também, ao invés de ficar no sentimento, na sensação, na emoção, nessa conexão profunda, ela se retira e interpreta. Essa que é a questão, essa é uma chave importante, né? E por que isso depois, no futuro, vai dar um sentimento de ciúmes, que é o que a gente vai conversar mais aqui, né? Sobre como é que ele se manifesta no adulto, nas várias fases, a gente pode pensar, na verdade, em cada fase, na fase oral, na fase anal, na genital, etc. Mas especialmente porque quando a gente se apaixona e começa um relacionamento, a gente quer de novo. Não é a gente que quer, não é do nosso racional, é como se o nosso inconsciente buscasse de novo essa conexão tão profunda, mas tão profunda que é fusionada. E a paixão dura mais ou menos lá entre 8, 9 meses, 2 anos e coisa e tal, né? Então, quando isso não... quando a gente não viveu bem, né, e todos nós podemos ter traumas dessa relação nesse período, a maioria de nós tem, às vezes até trauma de nascimento, né? E a gente está nessa busca desse encontro fusionado, como se fosse algo completo. Eu preciso amar e me sentir amada completamente, porque agora a gente interpreta como me ama ou não me ama. Então, quando a pessoa sai, é como se mexesse de novo nesse trauma, nesse lugar tão profundo, tão inconsciente, que daí a pessoa entra num colapso, né? Por isso que num colapso ou numa angústia sem tamanho. Por isso que essas manifestações mais diversas que a gente tem dos ciúmes são tão, às vezes, desastrosas. É claro, acho que vai dar tempo da gente falar um pouco dos ciúmes normal, um pouco mais dos ciúmes patológicos. Mas eu considero que essa é, vamos dizer, a primeira raiz. Eu não sei se você concorda comigo, porque você falou da fase oral, a fase oral está aí também. Exato, concordo plenamente, porque esse estado fusional, né, ele é necessário para que persista na percepção de si, do bebê, né, uma sensação de continuidade, né? Quando a mãe se desliga, se desconecta emocionalmente, né, o bebê sente a ruptura, né? Trauma é quebra, ruptura. Essa ruptura já vai gerar uma angústia avassaladora, né? A percepção de angústia. Isso está na base do apego inseguro, né? O apego inseguro, como dizia o Bowlby, né? É aquela criança que está sempre voltando, ela está sempre ansiosa, voltando para perto da mãe, grudando, né? Porque ela tem um déficit no apego, nessa formação básica, né? Se essa formação básica tiver assegurada, né, as vivências de separação vão se dando com um pouco mais de tranquilidade. Mesmo assim, há uma certa angústia, uma certa insegurança, né? Quando o bebê descobre que ele depende da mãe para ficar bem, né, que é a mãe que traz para ele o bem-estar ou deixa ele ou ela, né, em sofrimento, né, descobre a insegurança, se descobre na mão do outro, né? Então essa é uma fórmula que vai se aprimorando ao longo do desenvolvimento e vai se tornando mais complexa à medida que vem a entrada do terceiro, né? Quer dizer, a mamãe não está comigo, mas está com o papai, ou está com a minha irmãzinha, ou está com o meu irmão, né? Está com um outro, né? Aí esse lugar de troca, né? Fui trocado ou trocada, né? É o lugar que dá mais fonte de energia para o ciúme, né?
Então, como é que um mecanismo tão primitivo pode permanecer no funcionamento de pessoas adultas, né, gerando grandes conflitos de relacionamento, né, gerando grandes problemas, né? É uma questão e tanto para quem sofre com ciúme, né? É sofrido. A gente falou ciúme normal, né? Ciúme normal. Ciúme normal eu colocaria entre aspas, né? É uma insegurança, uma incerteza, né, que todos nós passamos de algum modo em relação ao objeto de amor, né? Exato. Porque enquanto a gente não sai desse lugar, né, e não vai para um outro lugar de amadurecimento, mais amadurecido, se é que a gente pode chamar assim, né, a gente fica patinando nessas angústias, né, patinando e fica muito na dependência do outro. Aí você cria uma porção de exigências de quem é esse outro, né, esse outro tem que servir a esse bebê tirânico que tem dentro de cada um de nós, né, que só consegue sobreviver à custa da validação do outro, né? Exato. E da presença, então, né? Uma presença onipresente, assim. Então ele não pode sair um pouco, ou então não pode, se eu vejo que ele está, que o outro está falando no celular ou me mandando mensagens para alguém, isso pode detonar uma crise, uma crise de angústia, uma crise de ciúmes, né? Dependendo do grau do comprometimento dessa insegurança primária, né? Essa insegurança primária é até difícil, não sei se você me ajudaria a pensar, quantificar esse aspas, o que é normal, e até onde é normal, até onde é patológico. Eu penso que o que é normal é aquilo que zela pelo outro, né? Então você me mandar uma mensagem, quando você, manda uma mensagem quando chegar, tudo bem, isso não é controle, até que ponto isso não é controle, né? Quando é um acordo entre nós. Agora, quando isso está a serviço de eu querer controlar o que você está fazendo, aonde você está, com quem, e isso gera uma grande angústia, uma grande insegurança, e aí a gente já está falando do ciúmes patológico, né? Mas pode ser detonado por um simples gatilho, como esse, com quem será que ele está falando, né? É muito forte, é uma coisa muito forte, né? Muito, né? muito a base disso é sempre a suspeita, né? Eu serei trocado novamente. Serei trocado. Tem sempre uma suspeita. E os ciumentos, vamos pensar numa escala, né, em que o ciúme se manifesta em vários graus, né? Então, o que a gente chamaria de um ciúme patológico é um ciúme em alto grau, né, em que a pessoa se define por essa tentativa. É bom marcar que ela está sempre fadada ao fracasso, né? Então já é uma tentativa fracassada, né, de obter do outro segurança, ou de que ele ou ela é amado, ele ou ela é querido, é desejado, né? Então, e essa configuração interna, né, esse mapa, ele está... eu gosto da analogia com um inquilino, né? Ele funciona como se fosse um inquilino que a gente tem dentro de nós, que mora na nossa cabeça, né? E que não paga aluguel e que faz um gato na nossa energia, rouba a nossa energia, né? Rouba nossas emoções. Uau! Né? Você imagina, e você não consegue despejar esse inquilino porque ele age como se ele fosse o dono da casa, né? Então... Interessante essa sua metáfora. O inquilino que age como se fosse o dono da casa e não paga o aluguel, né, ele reina, né, exatamente como um bebê tirano, né? O bebê de 2, 3 anos é um tirano, eu quero porque eu quero agora, né? É tudo para mim, né? Eu já ouvi isso de crianças nessa idade, né? Parece que saiu de um manual de psicanálise, né? Criança, né? Que a pessoa fala,
eu quero tudo, a criança fala, olha só para mim, né? Eu quero tudo. A única maneira de eu me sentir seguro é tendo esse olhar, né? E que a pessoa se prende de uma tal maneira a isso, né? Que ela não consegue se desfusionar desse inquilino, se desconfundir, né? Isso é uma ideia, é uma configuração que se formou lá na infância, né? Então, esse ciumento dominado por esse inquilino, né, precisa tomar posse da sua morada, né? E precisa despejar esse inquilino, né? Precisa dizer, vai embora daqui, você está roubando minha energia, não paga aluguel, né? E está me fazendo sofrer, né? Quando você vê que não é o outro que define quem é você, né? Quem é uma pessoa adulta, não está nas mãos do outro, embora tenha estado lá no primeiro ano de vida, né, na relação com a mãe. Por isso que a gente tem que ir tão longe, né, no desenvolvimento, né? Isso. E a gente está vivendo hoje no mundo uma coisa epidêmica nesse sentido, né? Verdade. Porque a necessidade de que o outro me defina, né? Então você tem que pensar como eu, você tem que ter as minhas opiniões, eu pertenço a um grupo no qual as pessoas pensam como eu penso como elas, né? Como se esse pertencimento que vai para as relações amorosas também é complexo, né? Você esperar que você só esteja bem quando você está diante desses outros que te confirmam, né? É claro que a gente não está falando aqui de situações mais graves que vão para a psicose, para a paranoia, né? É uma aparente normalidade, né? Mas esse momento em que tudo isso acontece em vários graus diferentes, né? Movido por essa ideia de uma triangulação, né? Que está dentro de cada um e que o eu adulto não conseguiu sair ainda, né? Isso, o eu adulto não se diferenciou. Esse é o trabalho que cada um tem que fazer. O problema é que o ciumento sempre age como se o outro devesse essa paz a ele, né? Isso é uma das... O Freud definiu 3 tipos, né? O tipo... como é que chama? O concorrencial, que é o desdobramento da inveja. Nessa primeira fase, é uma ideia de descobrir que o outro tem algo que eu gostaria de ter, né? O outro tipo é delirante. E esse outro tipo que a gente está falando já é a inclusão do terceiro, né? Então, quando tem a inclusão do terceiro, que às vezes pode ser o nascimento do irmão, pode ser, mamãe não está comigo, mas está com o papai, onde eu sou excluída, ou eu sou excluído, e a insegurança bate tão forte como se a mamãe não pudesse amar ninguém além de mim. Exatamente. Não pode amar ninguém. E porque se isso acontece, é como se eu estivesse perdida, né? Então, o que eu acho que é importante enfatizar é porque, assim, isso gera situações muito graves, pode gerar situações muito graves, o ciúme patológico, né? Mas, na maioria das vezes, a pessoa não tem consciência da gravidade, da profundidade do nível dessa angústia, porque é fácil dizer, fulano é ciumento, é louco, não, olha o que ele faz, mas a pessoa tem que, como você falou, tomar consciência e se tratar, né? Tem que buscar um tratamento para identificar a origem dessa insegurança, desses traumas, para poder sair dessa projeção, inclusive. Exato. Né? O tratamento com a pessoa especializada, né, com o profissional especializado, é o mais indicado, é o que mais ajuda, né? Mas é difícil para muita gente cair a ficha, né, de que é ela que cria o problema, né?
O problema não está no outro. No outro, isso. Exatamente. São marcas muito profundas e dolorosas que a pessoa mesmo precisa se apropriar, né, e tratar. Né? No nosso workshop, que a gente vai dar em novembro, né, e que a gente vai deixar um convite aí no ar, a gente vai trabalhar com ferramentas corporais, né, que se as pessoas praticarem, elas vão ter mais facilidade, mesmo quem não queira ou não possa ir para um tratamento, né, ir para uma análise ou para uma terapia mais profunda, né, se tiver ferramentas, né, usando o próprio corpo, ela consegue dominar as próprias emoções, né, e separar. Né. Uma crise de ciúme é algo que exige um pedido de desculpas, né? É claro que eu estou falando aqui do ciúme sem fundamento, né? Claro. O ciúme que está fundado só no imaginário, né? Claro. Se há uma predisposição à mentira no relacionamento, né? Aí é mais fácil ainda que essas feridas se abram, né? Uma relação amorosa, ela só é de fato amorosa se ela for baseada na verdade, no amor à verdade. Né? E na confiança, que é o que os ciúmes não tem confiança. E a base dessa confiança é essa ligação primitiva com a mãe, né? E com as relações posteriores. Nessa ligação primitiva com a mãe, né, há um mecanismo projetivo. Né? Isso. Porque o que a gente sabe sobre nós? Né? Se a gente sabe que está amando alguém, que está desejando alguém, mas a gente não tem olhos só para aquela pessoa. Né? A gente sabe que também nós podemos nos desviar, admirar outra pessoa, desejar outra pessoa. Né? Então, se você se promete assim como o único, né, você já oferece uma falácia. Né? E quando a pessoa começa a sofrer, eu já investiguei isso com vários pacientes, né? A pessoa começa a sofrer imaginando que o outro pode estar traindo e ela acaba encontrando nela uma fantasia de traição. Com certeza. Né? Então, ela quer, porque essa busca dessa simbiose é algo insuportável. Né? Esse é o outro lado da moeda. Viver fusionado, sem individualidade, para onde eu vou, você vai. Né? Tem casais que não suportam a separação, não suporta que o outro esteja feliz sem ele ou ela, né? Esteja bem. Então, é uma felicidade fusional regressiva. Tem partes do próprio eu, de quem busca isso, que não suportam isso. Né? A pessoa precisa de individualidade, a pessoa precisa de vida própria. Né? E ela pode dizer, eu te dou tanta importância, aliás, eu dou tanta importância ao que eu sinto quando eu estou com você, né? Ao meu amor por você, aquilo que eu renuncio aos outros desejos, né? Para me manter nessa ligação. Né? Eu posso ter esses outros desejos, mas eles não me têm. Né? Eu prefiro me manter nesse vínculo do amor, né? Enquanto ele durar, como disse o poeta, né? O amor é eterno enquanto dura. Eterno enquanto dura. Pois é. E seria muito bom que os dois tivessem esse mesmo nível de maturidade. E impossível, porque cada um é cada um e cada um vem recheado no seu pacote com seus próprios traumas e dificuldades. Né? Exatamente. Então, no workshop a gente vai ter esses recursos para poder trabalhar, encontrar esses nós cegos, vamos dizer assim. Vamos encontrar esses nós cegos e começar a dar recursos para poder a pessoa ter saber colocar os seus limites, encontrar o ponto de dor, trabalhar o ponto de dor, se diferenciar do outro. A diferenciação também é um processo no desenvolvimento. Né? E essa diferenciação se faz aos poucos, ao longo do desenvolvimento. Então tem uma outra fase
que a criança vai crescendo, que ela precisa ter a garantia que ela pode ir, explorar o mundo e voltar para a mãe. Né? E algumas vezes, algumas mães que tiveram problemas nessa fase, começam a ficar muito assustadas, ou talvez também na fase do desmame, né, ou então quando a criança começa a ficar independente, às vezes a própria mãe fica angustiada e tenta reter, né, e essa retenção, esse grude, às vezes é tomado como amor. Isso não é amor, isso é uma insegurança da mãe também. Né? Então, essas coisas às vezes ficam confusas dentro do inconsciente da pessoa, e que podem ser esclarecidas, porque, nossa, é muita angústia. Quem sofre de ciúmes realmente é uma dor muito profunda. É um sofrimento avassalador, né? Avassalador. E que se justifica muitas vezes, você marcou bem, né, como uma confusão sobre há amor ou não, né? Isso. Tem gente que diz, se você não tem ciúme de mim, você não me ama. Não me ama. Tem pessoas assim? Que são especializadas em provocar ciúmes, né? Para ver se o outro a ama, né? Ou o ama, como se uma dinâmica mais histérica, né? Tem pessoas que fazem isso, né? Manipulam as situações, querendo provas e mais provas de amor, e que a levam cada vez mais para esse buraco da insatisfação, né? Então, isso é uma superação desse narcisismo infantil, né? Trabalhar no tema do ciúme, né, é rever seu senso de identidade, né? Você se vê como não mais um bebê tirano, né, que exige tudo para si, desconfiado, inseguro, né? Demandante, né? Muito demandante. Muito demandante. Né? É o inquilino que precisa ser despejado. Né? Então ele vai morar num quartinho lá e não fica perturbando o dono da casa. Né? Porque essa é uma maneira de ver. Uma outra maneira de ver é integrar, ao invés de despejar, talvez integrar de uma maneira saudável, né? A partir de uma compreensão e da elaboração desses momentos muito profundos, né? Até que a pessoa vá adquirindo com seu ground, com seu chão, com a sua autoestima, com uma percepção positiva de si mesmo, né? E isso é uma das coisas que a gente vai trabalhar com os nossos exercícios, né? A pessoa vai sentindo, à medida que ela sente ela mesma, a partir do corpo, não através de uma ideia mental. Ah, eu sou boa, eu mereço ser amada. Isso só no mental não funciona. Eu repeti para mim mesma, eu sou boa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu mereço ser amada. Isso no mental não funciona, não resolve. Se resolvesse, ninguém precisava de terapia, né? Mas a nossa abordagem, além de tratar das questões emocionais profundas, com os exercícios a pessoa começa a se sentir de maneira diferente, através de alguns exercícios que a gente coloca, né? Então o chão, o ground, que é uma das bases, onde é que eu estou, quem sou eu, eu estou aqui agora. Aí a pessoa no ground, né, se sente no aqui e agora e pode se apropriar dos seus estados de egos mais adultos, né, para poder se discriminar, saber que discriminar não é se separar. Eu preciso me separar. Essa é a boa separação. Eu me separo de você na medida que eu coloco. Como é que chama, Ricardo? Quando a gente faz aquele exercício. A fronteira, né? A fronteira. A fronteira é o que permite o relacionamento, né? A mutualidade. Isso. Permite relação, não é separação. Né? Separar não é romper. Entende? Então, a pessoa também pode ter uma confusão aí nessa questão, né? Eu preciso me separar, então a questão da diferenciação, eu sou eu e você é você, a mamãe é a mamãe, eu sou eu, a mamãe é a mamãe, somos separados, mas estamos unidos, né? E alguém perguntou aqui no chat sobre a questão do pai também, né?
O pai é mais um outro complicador, vamos dizer assim, para essa questão do ciúme, na questão da triangulação, que aí depois, mais tarde, né, pensando na evolução lá, já no caráter genital, já mais para frente, com a criança mais desenvolvida, o terceiro é um elemento muito importante, né, na aquisição, na elaboração ou não dos ciúmes. Né? Então, quem gosta mais de quem? No 3, qual é a posição saudável? Né? Qual é a posição saudável, a posição edípica saudável, Ricardo? Me responde você. Eu? O Édipo, a como posição Freud saudável postulou, é que o filho é o terceiro excluído, mas o bom excluído. Né? O bom excluído é aquele que não deixa de ser amado. Exato. Né? Então, o pai e a mãe é que são o casal, e se a criança não elabora esse lugar de terceiro excluído, pode gerar realmente também muitos ciúmes. E inveja também. Então, né? Você está trazendo um tema, incluir o pai, né? Incluir toda a dinâmica relacional né, dessa triangulação, e que fala também da qualidade desse olhar, dessa presença paterna e materna. Né? Isso é muito importante porque como é que a gente resolve né, essa questão edípica saindo dessa triangulação, se apropriando né, daquilo que foi suficientemente bom para se ir adiante. Né, para seguir. É isso que permite essa separação de senso de identidade. Né? A gente se apropria dos recursos. Né? Então, não houve um pai perfeito, não houve uma mãe perfeita, né? Não houve uma mãe ideal que não deixou faltar nada, não houve um pai ideal. Muitos pais, narcisicamente, hoje em dia, estão se arvorando esse poder e estão criando filhos que não têm capacidade para nada, né? Porque não suportam frustração, né? Não suportam lidar com o mundo, lidar com a realidade, né? Com rejeição, com agressão, coisas que vêm, né? Que vêm do mundo. Né? Então se tornam pessoas muito inseguras, né? E muito ciumentas e muito agressivas às vezes, né? Porque não suportam não conseguem concluir esse processo de separação, porque os pais ficaram achando que tem que dar tudo. Né? Tudo. Isso. Então, aí cria assim, aquela percepção de que vocês me devem algo. Né? Isso. Isso então, é terrível. Se o eu se estrutura a partir da percepção de que o outro lhe deve algo, né? Ele não sai desse lugar nunca. Né? Não cresce. Né? Não se estrutura em direção a uma evolução, a um amadurecimento, né? Uma diferenciação maior de si mesmo. Né? E a gente sempre carrega essas angústias como sombra, né? Isso é a sombra. A sombra está aí e até você conseguir vencer a sombra é uma batalha e tanto. Né? Ter a sombra e não ser tomado por ela. Né? Sombra, esse é o trabalho. Desculpa. Sombra é esse lugar psíquico onde a gente coloca tudo que a gente não quer ver na gente, né? Tudo que a gente não quer, mas que age dentro de nós. Né? E age impulsivamente muitas vezes. O ciumento muitas vezes tem uma ação impulsiva, incontrolável. Né? Às vezes é incontrolável a ação. E isso é um grande desafio. Violência, né? Pode gerar violência. Violência no caso do feminicídio, por exemplo. Né? Por exemplo. É uma simbiose, do jeito que eu vou te matar porque você não vai ser de outro, né? Você vai ser minha. Geralmente são homens que são feminicidas, né? Não pode amar ninguém, né? Como você não pode gostar de nada além de mim, né? Uma posição muito narcísica também, muito narcisista, né? Que é o ponto de vista do bebê, né? Não me troque por ninguém. Ninguém. Isso.
Como então, ousa a gente, gostar de alguém além de mim? pois é. Aí surge uma característica em muitos relacionamentos através dos quais o ciúme se atualiza com muita força, né? A gente vê uma espécie de mortificação do desejo, né? Quando um acha que tem que ser controlado pelo outro, né? E se submete, né? Dá o submetimento como moeda de troca. Eu me submeto e você me protege, né? E você me protege e eu sou só sua ou só seu, né? Isso era um comportamento mais típico entre mulheres, mas agora se vê muitos homens assim também, né? Eles se juntam a mulheres fortes, se submetem, né? E estão nessa relação de poder, de domínio, um com o outro, né? Muitas vezes isso está prevalecendo nos relacionamentos e o que acaba acontecendo é um enfraquecimento do desejo, né? Claro. E o mais ciumento, quando percebe que o seu desejo está caindo, ele pode dizer assim, se o meu desejo está caindo, o dela ou o dele também pode estar caindo. Então ele vai desejar outra pessoa, ou ela vai desejar outra pessoa, porque eu posso desejar outra pessoa. Aí eles vão se mortificando, né? Enfraquecendo cada vez mais, e o que seria proveitoso de um relacionamento amoroso, né? O que seria, que é a energia vital, né? Que é essa disposição para a sexualidade, para experiências novas, né? Vai se perdendo, vai se matando, né? E muitas vezes o relacionamento isso. O relacionamento acaba. Isso. Amor sem liberdade não é amor, né? É escravidão. Não é amor. É uma escravidão. E tem muita gente que confunde isso, né? Confunde amor com posse, né? E a posse está ligada a tudo isso que a gente está falando, né? E também aí, se não tiver querer ciúme, ser possuído, né? Não é por aí. Oi? E o querer ser possuído, né? Isso. Aí se dá como moeda de troca, né? Querer ser possuído, querer ser dominado, né? Isso também não é amor, né? Isso é uma configuração bem complexa em alguns casos. Bem complexa. E que muitas vezes leva até para violência, né? Fica uma simbiose tão doentia que também pode levar a uma agressão, porque a raiva fica por baixo, ó. A raiva, a raiva do ser controlado, né? Claro que dentro dessa moeda de troca tem é um acordo doentio, vou chamar assim. Um acordo doentio. Você me controla e eu te dou segurança. Mas por baixo está corroendo até o ponto que você está falando, né? Que o desejo pode acabar completamente. São tantas as vicissitudes dos ciúmes, hein, meu amigo? Muito, né? A possibilidade, a gente está falando em termos de relacionamento, né? Como é que o ciúme interfere nos relacionamentos e se a possibilidade do ciumento dominar o ciúme, né? Assim, tirar esse inquilino, dar uma ordem de despejo para esse inquilino e assumir sua própria casa, né? Permite que a pessoa assuma também outros desejos, algo que fala da individualidade dela, né? Então, isso muda essa perspectiva de que o outro me completa, né? Ninguém completa ninguém, né? A gente precisa estar de posse de si mesmo, né? E é daí que vem o desenvolvimento da capacidade de amar, né? Não mais por esses mecanismos de troca imaginário que tendem a conduzir a um lugar de fracasso, né? Fracasso amoroso, né? A capacidade de amar é a capacidade que menos se desenvolve na nossa cultura, né? Porque a gente está numa cultura que cultiva muito mais o individualismo, né, e a competitividade do que as relações autênticas, né, as relações verdadeiras, né? Então
E essa ideia também é cultural, que eu sou metade, vou achar outra metade da laranja que vai me completar. Isso também é uma distorção. Platão já resolveu esse problema, né? As almas gêmeas se perderam e não vão se encontrar, vivem se procurando. Não adianta procurar, porque não vai achar. Não vai achar. Essa ideia de alma gêmea, né, é uma ideia fusional. Isso. Né? Exatamente. A ideia de que você pode encontrar alguém para se fundir. Né? Como e eu estou lembrando agora também... Oi? Eu lembrei de um verso do Manuel Bandeira, né? Que diz assim: encontro de almas, as almas, essas que se encontrem com Deus. Os corpos, sim, esses podem se encontrar. Né? Ai, que bonito. Pois Ai, que legal. Que legal. Isso quer dizer que as sensações, né, a dança das sensações, das emoções, é que pode gerar alguma percepção de encontro. Mas diga, o que você está lembrando aí? Eu estava lembrando aqui de mais uma categoria de ciúmes que também muitas vezes é difícil de lidar. Quando o casal está lá muito bem e a mulher engravida. Nossa, o barulho de avião é enorme. O avião? Deixa eu passar. Quando nasce o primeiro filho e o homem fica muito mexido, o casal primeiro tem que entrar num novo equilíbrio. Claro, tudo muda quando nasce o bebê. E alguns homens se ressentem e ficam com ciúmes. Eu conheço um que até dizia: eu quero esse peito aí, porque esse peito é meu. Mas esse está assumindo, né? Esse está assumido. Foi um caso muito legal que a pessoa assumiu. Mas quando, às vezes, o homem se sente muito deixado de lado, porque a fusão é tão grande, mãe e bebê é tão grande, e o homem só vai entrar ali depois dos 9 meses, né, nessa outra fase, né, e depois se apaixona pelo bebê e tudo, mas logo no começo, às vezes o homem se sente rejeitado pela mulher, enciumado, e tem que lidar, às vezes, de uma maneira muito solitária com isso. Outro assunto que a cultura trata mal, nossa cultura não privilegia, né? Que nessa hora a mãe, ela precisa muito do apoio desse homem, né? Quando há um casal constituído, né? Sim. Então a função dele é apoiar a mãe na difícil tarefa de cuidar de um bebê recém-nascido. Claro. Né? É hora de renunciar ao egoísmo, né? Exato. Tem que haver um certo altruísmo. Claro que alguns homens não são capazes disso, né? A gente tem que admitir que alguns homens não são capazes de renunciar a esse egoísmo, né? Exato. E ficam num sofrimento muito grande. Tem que ter maturidade. Que tem que ter maturidade. E é claro que os homens também, às vezes, pertencem a famílias mais apoiadoras e tal, aí tem sempre uma avó, uma tia, um parente, um pai, que dá apoio ao sistema familiar, né? Então, isso ajuda todos eles a se desenvolverem, a atravessarem essa fase, e ao bebê chegar melhor nesse mundo, né? Se reconhecer melhor no mundo, que toda a necessidade é dele, toda a necessidade é do bebê, né? Então, todos precisamos de apoio, né? Quanto mais egocêntrico, egoísta é o bebê, é o adulto, né? Menos capacidade de doação ele tem, né? Ele ou ela, né? A capacidade de se dar para um outro que necessita, né? E que está próximo e com quem se tem um vínculo, né? É uma capacidade que está pouco desenvolvida em muita gente, né? Então esse só quero tudo para mim, né? Se isso continua muito forte, né? Dá uma bagunça danada nos relacionamentos, né? Pois é. Vamos abrir para perguntas, Sandra? Quase meio-dia já. Pois é, só falta aí 10 minutos só. Não sei se você sabe mexer aí para ver as perguntas. Alguém perguntou sobre o pai. Eu não sei. Dá tempo? Dá tempo, vamos 5 lá. 5 minutinhos? Tá. Mas você que vai ver aí, porque eu não sei mexer aqui. Tô e vai aqui. subindo, as perguntas vão subindo, né? Deixa
eu ver aqui. Eu só vi uma pessoa que fez essa pergunta sobre o pai, o papel do pai, aqui do De Quintal. E o papel do pai? Pois é. Deixa eu ver se está entrando mais pergunta aqui. Enquanto não aparece pergunta, a gente vai falando, né? Isso. Acho que a gente podia falar talvez um pouquinho mais do workshop, das datas, do local. Vamos falar de uma coisa que está associada a isso tudo que a gente está falando, né? Que é a falta de... entrou uma pergunta aqui. Então tem pessoas que não sentem o ciúme de forma alguma? Essa é uma boa pergunta. Eu já vi pessoas... Eu já vi. Já? Eu já vi pessoas que... Inclusive um casal que estava em crise porque a mulher não estava com apetite sexual, né? Aí o marido sugeriu que ela fosse encontrar com um cara com quem ela saía de vez em quando, antes do... vai lá, encontra com ele, vê se você se anima para você voltar para mim mais animada, né? Um sujeito que não sente ciúme, ele dizia, não tem ciúme, se ela quiser transar com alguém, ela transa, ela é dona da vida dela. Da vida dela. Eu não conheço alguém assim tão altruísta. Não conheço ninguém. No caso, não era altruísmo. Mas pode ser um voyeurismo dele. Pode ser um voyeurismo. Ele não tinha, eu pensei nisso na época também. Não, ele simplesmente queria transar, uma pessoa que gosta de sexo queria transar e não tinha essa possessividade em relação à sexualidade que a pessoa com quem ela estava vivendo, né? As pessoas são diferentes, né? As pessoas têm a possibilidade de... O problema não é sentir ou não ciúme, né? Nosso problema não é o medo, a raiva, a tristeza, a dor, não são as emoções, né? A própria sexualidade, a vergonha, né, que a gente sempre toca aqui na questão da vergonha. O problema é como a gente lida com isso. Com ela. O problema está sempre aí. Né? Se o ciúme me toma como se fosse um inquilino que mora dentro de mim, que pensa que é o dono da casa, né, aí é complicado. Né? Se a pessoa é regida impulsivamente por essas emoções, né, porque o que tem no ciúme é um medo profundo de perder. Né? Perder aquele objeto de amor. Né? De amor. Quem se apaixonou, quem já se apaixonou, sabe disso, né? Porque a paixão é algo que flutua, que é fugaz, que pode se perder. Né? Os neurocientistas dizem que a gente não aguenta ficar apaixonado mais do que 2 anos. 2 anos no máximo. Isso é pesquisa científica, inclusive. Pois é, porque é uma coisa que ninguém aguenta ficar sentindo muito tempo, né? Porque é muito avassalador, né? Você põe muita coisa na conta do outro, né? E a gente acaba procurando uma certa moderação aí para isso. Né? Interessante. Mas algumas pessoas podem não sofrer com o ciúme. Isso. Tomar o ciúme como uma... Nossa, onde é que ela foi? Por que ela não está aqui comigo agora? Está com quem? Cadê ele? Né? Onde é que ele está? Será que está com alguém? Está gostando mais de alguém do que de mim? E aí, se isso é tomado só como uma incerteza, uma insegurança, né? Que tem uma emocionalidade ali, tem um medinho, né? Passa. Né? E qualquer confirmação do outro, né? De que não era nada disso, desfaz completamente a fantasia. Né? Agora, a mente insegura, ela fica alimentando, está mentindo, está me escondendo. Né? E aí é claro que muita gente não tem um radar de manipulação. Né? Você pode estar num relacionamento em que a pessoa está sendo realmente manipulada, né? E não se dá conta. Né? Quando você vê manipulação, pula fora, porque manipulação é um perigo. Né? Claro.
Manipulação é uma das coisas que... manipulação e controle é uma das coisas que destroem o relacionamento e também que geram violência. Manipulação, na visão sistêmica, é um ataque ao outro, né? E que quanto mais aumenta a manipulação, tem risco de gerar violência. Tem mais 2 perguntas e nós temos o quê? Mais 3 minutos, meu amigo? O que fazemos? Vamos lá, vamos responder as perguntas. Eu acho que o tempo está acabando. A Lívia perguntou, o ciúme tem cura, tem tratamento? Pois é, o tratamento dessas coisas todas é essa diferenciação, é uma tomada de consciência em que a pessoa consegue parar de dar senso de identidade para as emoções, né? Por exemplo, eu estou sentindo ciúme. Está pensando o quê? Está pensando quem eu sou para me tratar assim? Olha o ego dizendo, né? O ego querendo... você está me desprezando, Alguns já vão e traem para dizer, já dei o troco, né? Já deu, se ela me trair, eu já traí antes, né? Tem gente que usa essa lógica, né? Garantir o quê? Esse lugar narcísico, né? De que se eu for traído, eu já traí antes, então já estamos kit, como uma vingança, uma competição, porque aí tem ego envolvido, tem essa ideia de senso de identidade, né? Emoção é a sensação de perda, né? Por exemplo, você perde alguém querido, morreu, doente, morreu, você perdeu. Tristeza, lá se foi, não está mais aí, não posso conversar, né? Então perdi aquela pessoa tão importante e tal e tal. À medida que a gente vai sentindo isso vai diminuindo, né? Agora eu não sou mais ninguém sem essa pessoa, né? Minha vida acabou. Não, sua vida não acabou. Isso é esse estado fusional, esse apego. O que me sustenta é a existência desse outro na minha vida, né? Como sai esse outro, é como se o eu morresse. Então, é preciso... A cura está em se desiludir desses sensos de identidade, né? Se desconfundir dessa noção de que o que você sente determina o que você é, né? Isso, exatamente. O que a gente sente é parte de um condicionamento emocional, né? Tem padrões dentro de nós que não vão deixar de existir nunca, né? Tem certos padrões que a gente tende a sentir, tende a voltar. O que você está fazendo com isso? O que você está dando importância? Está entrando num modo de julgamento, né? Está se adjetivando, né? Não, aí não dá, né? Aqui tem uma pergunta sobre... confundem sobre a confusão sobre se não tem ciúmes, não tem amor. Isso é outra confusão, é uma coisa cultural. Tem nada a ver. Exatamente, tem nada a ver. Sim. Exatamente. Você está lendo Fora uma do pergunta? tópico, um pouco, sim. Tem como se reapaixonar pela mesma pessoa depois de 2 anos? De 2 anos. Olha, geralmente, se o relacionamento continua, né, o que passa a vigorar é o amor. Agora, a paixão, a gente se apaixona por uma ilusão, por uma promessa, né? Uma promessa de fusão. E a gente se relaciona, quando isso vira uma relação de amor, com alguém de verdade, né? Esse alguém de verdade não corresponde a esse ideal da paixão, né? Mas você ama mesmo assim, mesmo sabendo que esse outro é um ser real, né? Então, o amor é a possibilidade de se desenvolver, né? Desenvolver essa forma de conexão, né? Que vai amadurecendo e que depende muito do amor próprio, né? Lembrando daquela velha frase que eu sempre chamo a atenção, do Erich Fromm, né? Que dizia, eu te amo porque eu preciso de você, né? Isso tem que ser trocado por eu preciso de você porque eu te amo. Então, é possível haver esse reapaixonamento, mas em bases mais amadurecidas, né? Então,
Sim, Fala. o Bert Hellinger fala de amor à segunda vista. O amor à primeira vista é esse amor que não é a paixão, né? A paixão é um espelho, é uma coisa narcisista. Depois dos 2 anos, mais ou menos, eu vou reconhecendo, eu sou assim, ele é assado, eu gosto disso, não gosto daquilo, né? Então, só reforçando isso que você está falando. Então, é um novo encontro, em bases mais maduras e sem aquela idealização inicial. Porque no começo, eu amo aquela ideia, sou apaixonada por aquela ideia que, na verdade, é uma projeção narcísica de mim mesma, uma coisa absolutamente idealizada. E depois da idealização de mais ou menos que acontece ali por volta dos 2 anos, é que ou o casal continua e refaz, que é o que ele chama de amor à segunda vista, né? Que é o amor mais maduro, que reconhece que é diferente e que eu amo como ele é, do jeito que ele é. Isso. Da forma que ama, ele é. Inclusive se incomodando às vezes com algumas coisas, né? Claro, umas chaturas, uns negócios meio desnecessários, umas preciosidades, né? Uns preciosismos que às vezes aparecem, né? E que a gente releva, não considera que sem aquilo, né? Porque tem relacionamentos neuróticos em que o outro está sempre exigindo, né? Eu ouvi aqui outro dia, qualquer coisa que eu desse para ela não era o bastante. Tudo que eu fazia, ela subia o sarrafo, né? Para eu saltar mais alto. Eu tinha que estar sempre mais, né? Ou seja, é uma questão narcísica muito forte, né? Você tem que estar aí do jeito que eu quero, e que jeito é esse? Isso não se define, né? Porque não se chega a um acordo em relação a isso, né? O acordo vem quando a gente aceita a falta, aquilo que a gente não vai ter tudo do outro. Não vai ter tudo. Mas o que a gente tem é bom, né? Isso, é bom e eu amo como é. É suficientemente bom. Isso, né? E amorável. Isso. Querido, estamos no horário, hein? Estamos no horário, pois Será que tem mais alguma pergunta aí? Senão, vamos encerrar. Aqui, adorei, obrigado. Vamos encerrar, senão vai cair, hein? Falamos tudo, será? Sobre o workshop? Não falamos tudo. Temos muito que falar ainda. Vamos ver qual vai ser o próximo tema. Em novembro, né? 22, 23, 24 de novembro. Lá em Pirinópolis, num lugar chamado Espaço Azul. Maravilhoso. Muito agradável. Né? E contamos com a presença de vocês. Tem aí os links aí no Instagram, vai estar sempre anunciando como se inscrever, etc. Vão aparecendo. E aguarde a nossa próxima live, que a gente vai continuar tratando os temas polêmicos aí. A live vai ficar gravada, né? Quem quiser assistir de novo, ouvir, encaminhar para alguém, tá? É só ver como fazer. Depois vai subir para o YouTube, né? Muito obrigado a todos e todas. Muito obrigada a todos, foi um prazer. Vamos em frente, meu amigo. Vamos superar os ciúmes. Vamos trabalhar os limites, os grounds, etc. Isso. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada.